E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Deixa eu trocar aqui, para não ficar com a carona bem grandona. O senhor tá bom? Tudo na paz, doutor? Tudo tranquilo? Tudo na paz, tudo seguindo aí. O que tem de novidade na semana? Não tem nada de novidade, né? Só que a gente continua aí, concepção começando, novo módulo. Acabando o ano. Se você reparar bem, Acabando falta 2020. pouco, né? Falta pouco. Bem Nós estamos gravando o segundo episódio de concepção. E aí, tipo, se a gente fizer digestório ao vivo, vai ser só mais 2 de metabolismo pra gente gravar. Tá acabando o ano. É verdade, tá acabando. Poucos vídeos A tendência aí. é que a gente faça digestório ao vivo. Então já tô dando spoiler para quem vai assistir isso. Talvez o próximo seja ao vivo. Vamos ver as agendas como ficam. E aí falta mais 2 para metabolismo, né? Isso. E aí a então, gente pode acabar 2020. Essa é a novidade da semana. Nós temos calendário. Temos vai acabar. Calendário. Vai acabar. Então, eu queria fazer um disclaimer aqui, que é o seguinte. A gente vai começar agora. A gente tá andando agora 2 subunidades, que vai ter muita coisa que não é nem da minha formação, nem do Felipe. Então eu queria reforçar com vocês uma coisa, de que o nosso objetivo aqui, ele é didático, ele não é técnico. Então, hoje a gente vai ter um papo de tutor quase todo de genética. A gente já teve uma palhinha de genética no episódio anterior. Então, meu trabalho é imunologia, do Felipe é fisiologia. Então, eu já queria fazer um disclaimer aqui do nosso fim didático e não técnico. Então, sempre tem gente na internet, né, para pegar as gafas, as groselhas que a gente fala e querer fazer maldade, né? Então, que fique aqui bem registrado que o nosso objetivo é didático. A gente quer... nosso objetivo não é fornecer conhecimento em termos de informação técnica para vocês. O nosso objetivo, ele é traduzir, fazer uma interface entre vocês e o livro, mas nunca excluindo a literatura como fonte de conhecimento. Nós não somos fonte de conhecimento. A gente faz uma interface entre vocês e os livros que a gente indica para leitura para os nossos alunos. Então, quem é de fora e está assistindo aí, obrigado de novo por assistir. Mas esse projeto começou... Eita, caiu meu fone, velho. Esse projeto começou como algo direcionado para os nossos alunos, e a gente indica a literatura como fonte de conhecimento. Então, mesmo para quem é de fora e não conhece tão bem a gente trabalha numa perspectiva de metodologia ativa, de aprendizagem baseada em problemas, em que a gente frisa a fonte de conhecimento, ela é a literatura, ela não é a gente. Então, isso serve para o nosso trabalho de produção de conteúdo para a internet. O objetivo nosso é didático, é fazer uma interface entre vocês e a literatura, e não de discussão técnica. A gente tem sorte que 80% do conteúdo que a gente produziu até hoje, ele está dentro da zona de conforto do Felipe, ele está dentro da formação do Felipe enquanto doutor em fisiologia. E teve uma parte de imunologia também, que é minha praia. Mas o nosso objetivo ele é didático, tá? Falei bem? Falou Expliquei? bem. Sim, eu gostei do disclaimer, né? Eu sou chique. Eu assisto YouTube. Eu sou velho, eu ainda falo ressalva. Vou fazer uma ressalva aqui. Mas você assiste o YouTube. Disclaimer, legal. Mas é isso. E mesmo na parte que a gente tem mais conforto, né, é sempre importante ter as referências aí de livros e artigos. Né? Não abandonem nunca mesmo quando... mas, sei lá, Ricardo falou, Felipe falou, ok, a gente às vezes até na hora de falar a gente se atrapalha, pode cometer Os algum humanos, erro. né? Aqui não tem um HD de 50 tera. As coisas fogem. A gente vai falando aqui, às vezes não tem aquela coisa, rapaz, é isso mesmo? Tal, então, tenham em mente isso, né? Os livros, os artigos até que mais atualizados, mas é isso. Mas a gente dá o nosso máximo aqui. A ideia é que com essa nossa conversa aqui vocês tenham vontade de ir atrás de mais coisas. E até, tipo, às vezes o livro ele tá numa complexidade acima do que você é capaz de entender em uma primeira leitura. Então, às vezes, assistindo a gente e tendo ideia da parada, você, na hora de ler o livro, você vai conseguir ter um entendimento melhor, entendeu? Isso.
É isso que a gente tenta com nossos alunos, né? É. Bene, disclaimer feito. Disclaimer feito. Já que o negócio é a gente enquadrar o linguajar com os youtubers. A produção. A gente ficou a vida toda enfiado em laboratório e sala de aula, agora a gente está indo para a internet. A gente tem que acertar o vocabulário. Então, ó. Então, de novo, hoje é genética. Nenhum de nós é geneticista. Então, onde é que vai aqui? Ah, tá. Começando do começo. Para se estudar genética, onde está isso? Bom, nosso corpo é composto de células. Dentro da célula a gente tem o núcleo, e dentro do núcleo a gente tem os cromossomos. O que é o cromossomo? Uma molécula enorme de DNA com regiões que codificam proteínas, ou seja, genes. Ou seja, a gente tem aqui um conjunto gênico, um conjunto genético, ou seja, os cromossomos, e dentro dessa molécula enorme, a gente tem regiões específicas que codificam proteínas. E as proteínas somos nós. E aí eu já faço aqui o jabá, Papo de Tutor, no episódio número 8. Então a gente vai meio que continuar nessa vibe de olhar as moléculas de DNA, regiões codificantes das moléculas de DNA que viram proteínas e como essa proteína atua num organismo multicelular, né? A diferença para hoje é que a gente vai discutir isso, como que isso é herdado, né? Por isso que chama padrões de herança, né? Como isso é herdado da prole para a geração seguinte, né? Então, tá aqui um desenho que a gente já mostrou de onde está essa informação gênica. Então, a gente tem 23 tipos de cromossomos, o 1, o 2, o 3 até o 22, e os cromossomos sexuais, que é o 23º par, e os genes que a gente vai trabalhar estão distribuídos nesses cromossomos. Quer falar alguma coisa? Não, pode ir. Não? Pode seguir aí. Então, essa figura do Griffiths, devia ter posto a referência, hein? Do livro do Griffiths de genética. Mostra uma diferença entre o humano e outros seres vivos em como esses genes são distribuídos no cromossomo. Se você pegar uma bactéria, é um atrás do outro. Tem pouco espaçamento entre as regiões que realmente são codificantes. No ser humano, o espaçamento ele é muito maior, o que abre espaço para regiões que controlam a expressão desses genes, tornando a coisa um pouco mais complexa. E aqui, essa figura mostra, já é um cromossomo real, já mostra como é que esses genes estão distribuídos, né, nesse cromossomo. Então, por isso que é grande pra caramba, né? Também, porque tem muita região espaçadora de controle de expressão gênica, né? E tá aqui uma fotinha, não é foto, né? Isso é um desenho, tá? Uma paradinha 3D até, do cariótipo, coisa que a gente já abordou no episódio anterior, trazendo uma coisa. A gente tem 23 tipos de cromossomos que estão distribuídos, estão colocados no núcleo da célula em pares. Essa é a novidade. Essa figura não mostra isso. Você tem um de cada tipo. Isso aqui é um conjunto gênico. É um cromossomo de cada tipo. Dentro de uma célula humana, eles estão em pares. Então, isso aqui um cariótipo mostra também. Já puxando do último episódio. Eles estão em pares. Então, você tem 2 cromossomos 1, 2 cromossomos 8, 2 cromossomos sexuais. Ou seja, a informação ela está em pares. Por que eu estou frisando isso? Porque isso é importante para a herança. Você tem 2 cópias de cada gene. E na hora de transmitir, você transmite uma só. Esse é o pega. Como isso acontece? Então você tem aqui um homem e uma mulher. A gente é 2N, a gente tem 2 conjuntos gênicos. Ou seja, a gente tem duas cópias de cada cromossomo, 2 cópias de cada gene. Durante a meiose, aí eu preciso colocar aqui o episódio, mas episódios anteriores do Papo de Tutor, a gente transmite para os gametas um só conjunto gênico. Um cromossomo 1, um cromossomo 7, um cromossomo 13. Então, na meiose, vocês já viram esse processo, a gente transmite um cromossomo, um par, um conjunto gênico. Então, a gente é 2N e tem gametas N. E aí, quando se juntam 2 gametas N, se forma um zigoto 2N.
Então você gera um ser único, um ser que tem uma nova célula, que tem um conjunto gênico vindo de um progenitor e um conjunto gênico vindo de outro progenitor. Tratando-se de genes, um gene, você tem duas cópias do mesmo gene. Uma veio de painho, a outra veio de maninha. Por isso que você é um ser único. Você é uma combinação dos genes de painho e de maninha. E aí esse zigoto faz mitose e vira um animal. Vira um ser humano, vira um primata. Amém, seu Felipe? Tudo na paz? Sim, sim. Tô tentando ir devagarzinho, na boa, para que a gente possa ter para não escorregar. Não escorregar. Para ser didático e correto ao mesmo tempo. Então, detalhando melhor esse processo aqui, essa meiose, tá ela aqui. Lembra? Vocês já viram, vou botar o número do episódio de meiose. Metáfase 1 até telófase 2, aqui está exemplificado. Fartou. Essa figura do Griffiths, ela fartou uma célula antes. Porque aqui você tem aqui, ó, a sua célula com 4 cópias do gene. Por que 4? Porque ela já está duplicada. Fartou uma célula aqui antes da intérfase. É verdade. Antes da intérfase, fartou, para ficar bem didático mesmo. Então você tem uma célula aqui que tem 2 genes A. Só que ele está duplicado já, porque isso aqui vai virar 4 gametas. Então o genótipo dessa pessoa aqui é azão, azinho. 2 cópias do gene A. Uma cópia azão, uma cópia azinho. Tá escutando cachorro latir? De leve. Cachorro pequeno, Yorkshire, pelo latido. O fedido para os carinhosos. O bastião. Latido de Yorkshire. Então, esse indivíduo, ele é azão, azinho. Só que ele tem 2 azinho e 2 azão, porque o cromossomo duplicou para dividir depois ali. Então, essa célula vai gerar 4 gametas. Ela tem 2 conjuntos gênicos. Vai passar um para cada gameta. Por isso que duplicou, para gerar 4. Então, você tem um gametazão, outro gametazão, outro gametazinho, outro gametazinho. Um desses aqui é que vai se fundir com outro gameta para gerar um indivíduo 2N que tenha 2 cópias do gene. Beleza? Como está aqui. Nesse caso aí... gerando 4 células N. Oi. Pronto. Não, nesse caso aí, só por um detalhe, até puxando essa figura, que no caso da mulher, né, ela, apesar das meioses, no fim, ela vai perdendo os gametas, né? Então vai dividindo e vai ficando só um gameta no fim, né? É um ovócito por mês, né? Episódio passado. Isso. Episódio passado. Né? O homem já fica os 4 espermatozoides viáveis, né? Né? Só para... Beleza. Então, um indivíduo 2N, que tem 2 cópias do gene, nesse caso aqui o cara é azão, azinho, ele vai gerar gametas com uma cópia só, ou azão ou azinho, que vai se fundir com outro gameta para formar um zigoto 2N. Certo. Então tá aqui. Vamos fazer um cruzamento aqui agora. Um indivíduo azão cruza com o indivíduo e deu ruim. Ah, não, voltou. Caiu a internet aí pra você? E morreu. 2 horas depois... Então vamos lá. Então aqui a gente vai fazer um cruzamento do indivíduo azão com o indivíduo azinho. O indivíduo azão só vai conseguir gerar gavetas que tenham azão. Certo? Que ele vai gerar 2 gametas com azão, 2 gametas com azão. O indivíduo azinho vai gerar 2 gametas com azinho, 2 gametas com azinho. Então a prole, a primeira geração, os filhos, só podem ser azão. Porque só pode herdar o azão do pai e o azinho da mãe, sei lá, ou o contrário. Aí que chega a parte interessante. Se você cruzar 2 indivíduos azão, na verdade essa figura descreve os experimentos de Mendel, por isso está autofecundação, né? Porque ele trabalha com ervilha. Ervilha se autofecunda. É verdade. Ervilha. É planta. Ixi, Maria. É planta. Agora que eu vi a autofecundação aqui, deixa eu esclarecer aqui que é planta. Só tire o alto aí que fica certo a fecundação aí. Né, o pai e a mãe aí, né? Tá.
Então, se tiver um cruzamento azão-azinho com outro azão-azinho, agora vai rolar uma combinação. Porque um indivíduo pode mandar um gameta azão ou pode mandar um azinho. E o outro indivíduo também pode mandar um azão ou também pode mandar um azinho. E aí, essa combinação, a gente faz um quadro de Punnett. Para se escrever quadro de Punnett. Para descrever como é que vai ser. Então, se você combinar azão com azão, você vai ter um indivíduo azão-azão. Se você combinar azinho com azão, vai ter um indivíduo azão-azinho. Se você combinar azão com azinho, vai ter um indivíduo azão-azinho. Se você combinar azinho com azinho, você vai ter um indivíduo azinho-azinho. Então, você tem essa distribuição. Dá até para calcular a probabilidade. Qual a chance desse cruzamento aqui gerar um indivíduo azinho-azinho? 1 em 4 possibilidades. 1/4, 25%. Então, isso é genética clássica, genética mendeliana. E aí eu já coloquei aqui um outro conceito para a gente adicionar, que seria o conceito de dominância. Por que a gente chama um gene de azão, outro gene de azinho, né? Porque em alguns casos na natureza existe uma dominância entre os alelos. Um alelo que domina o outro, aí a gente chama de azão. E o alelo que é dominado, a gente chama de recessivo, chama de azinho. Nesse caso, por que eu sei que o alelo recessivo é o azinho, o dominado? Porque a característica, tá vendo a cor aqui? Ô, rapaz, hein? Tá errado. O azão, troca aí que as letras. burro, dá zero pra ele. Eu vou fazer esse ao vivo. Esse vai ser ao vivo. Esse vai ser ao vivo. Ninguém viu. Ô, cacete. Opa. Ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu. Esse vai ser ao vivo. Pronto. Ninguém viu. Agora a figura tá certa. Ninguém viu. Ninguém viu. Por que a gente fala que o alelo azinho, ele é o recessivo, ele é o dominado? Repara que o fenótipo, a característica, ela só está presente, olha a cor da ervilha. Ela só está presente quando o indivíduo é homozigoto pro azinho. Se o cara tem um azão, se a ervilha tem um azão, não expressa a cor. Então, uma característica que só é expressa quando os alelos estão em homozigose é característica de um gene recessivo, de um alelo recessivo. Então, a gente chama isso de gene dominante, de alelo dominante, azão, alelo recessivo, azinho. Lembrando, isso daqui é o que é o mais normal, não é mais normal, é o que mais acontece, é o mais trabalhado, é o mais discutido, que é um sistema de dominância completa, em que o alelo azão, deixa eu melhorar aqui, em que o alelo azão é dominante em relação ao alelo azinho. Foi claro? Sim, sim. Então quer dizer assim, quando ele aparecer, a gente espera o fenótipo relacionado a esse alelo aí, né? No indivíduo. É isso, mais Por ou que menos. o azão é dominante? Porque o fato dele estar presente já faz acontecer a expressão dele. É. Por que o azinho é recessivo? Porque tem que estar dobrado. Não pode ter o azão. Ele é recessivo. Tem que ter só ele ali e mais ninguém. Então, esse seria o modelo de dominância completa. Ah, mas é tudo assim? Não. Por exemplo, em cor de rosa. Você tem a rosa vermelha, é o Wzão. E você tem a rosa branca, é o Wzinho. E a rosa... E se o genótipo for Wzão, Wzinho? É rosa. Então, é um caso de dominância incompleta, em que o heterozigoto ele tem um fenótipo intermediário entre os homozigotos. Entendeu? Então, repara, aqui, se tem azão, já era. Aqui não. Fica intermediário, fica rosa, que é o meio caminho. No modelo daquele lá, só teria vermelho e branco. O heterozigoto seria vermelho. Só teria, ou vermelho ou branco. O rosa seria... Aí. Dominância completa, dominância incompleta. Ah, mas e se os dois for dominantes igualmente? Ou igualmente dominantes? Ou porreta? É um esquema de codominância. Tipo sanguíneo, por exemplo.
No tipo sanguíneo A, aliás, você tem um alelo, que é o IA, que ele faz você ter o antígeno A nas suas hemácias. Então você é do tipo sanguíneo A. Mas existe um alelo, que é o IB, que faz você ter o antígeno B nas suas hemácias. Então vamos ver os genótipos. Se você tem IA e A, seu tipo sanguíneo é A. Se você tem IB e B, seu tipo sanguíneo é B. Ah, mas se tem os dois, IA e B, é AB. Um não manda no outro, é codominante. Agora tem uma parada massa. Os alelos IA e B, entre eles são codominantes. Mas eles são dominantes em relação ao alelo Izinho. Então, se você tem o genótipo IA Izinho, seu tipo sanguíneo é A. Se você tem o alelo IB e o alelo Izinho, seu tipo sanguíneo é B. Se você tem os alelos IA e IB, seu tipo é AB. Agora, se você tiver dois Izinho, você não tem antígeno nenhum nas suas hemácias, você é do tipo O. Então, os alelos IA e IB são codominantes entre si, mas ambos são dominantes em relação ao Izinho. O Izinho ele é recessivo. Foi? Claríssimo, claríssimo. Pronto. Então, vertemos. Dominância completa, dominância incompleta, codominância. Ah, tem mais? Tem mais. Mas não vai ser hoje. Isso aqui é o feijão com arroz. Tem mais? Tem. Tem herança quantitativa, tem uma par de coisa. Tipo, cor dos olhos, herança quantitativa. É um inferno, são 20 genes, se eu não me engano. Tem mais, mas isso aqui é o feijão com arroz. O frango e a salada demora um pouquinho mais, tá? Tem que estudar. Bem, então nós vertemos aqui. Então você tem heranças que são dominantes e heranças que são recessivas. O gene que você está estudando, a característica que você está estudando, ela pode ser dominante, ela pode ser uma herança dominante ou ela pode ser uma herança recessiva. Tem outra variável? Tem. Porque você tem, aí eu volto para a figura que não mostra o negócio dobrado, uma figura que mostra só um conjunto gênico. No seu conjunto gênico, você tem 23 tipos de cromossomos, só que um tipo é meio diferente. Por exemplo, todo mundo tem 2 cromossomos 1, todo mundo tem 2 cromossomos 2, mas o 23º tipo de cromossomo é o sexual. Muda. Então você tem 22 tipos, 22 cromossomos autossômicos e um par sexual. Então, se a herança está nesses outros 22, é uma herança autossômica. Se a herança está nesses cromossomos sexuais, ela já é diferente. Por quê? Mulher tem 2X. O que é diferente do homem que tem um X só. Então é uma herança que ela vai ser diferente entre homens e mulheres. Só homem tem Y, mulher não tem. Então essa herança também vai ser diferente. Então o que me leva a colocar aqui outros dois tipos de herança. Uma herança, se é um gene, se o que você está estudando é um gene que está num cromossomo sexual, que está no cromossomo X, você fala que é uma herança ligada ao sexo. É uma característica, é um gene que está no cromossomo X. Se você está estudando uma característica, um gene que está no cromossomo Y, você chama de herança restrita ao sexo. Ah, por que ligado ao restrito? Porque sim. Convenção, colocar o nome. Eu acho que fica... Aí estou especulando. Eu acho que o Y é restrito porque a mulher não tem Y, né? E ligado ao sexo é porque tanto homem quanto mulher tem o X, sendo que a mulher tem dois. Né? Agora, a mulher não tem a possibilidade nenhuma de ter uma doença, uma doença não, uma característica ligada ao Y. Aí fica restrito. É que não... Então, por exemplo, o daltonismo está no X. Então, tem homem daltônico? Tem mulher daltônica? Tem. Só que é diferente. Porque o daltonismo ele tá numa mutação recessiva. Então, mulher tem 2X. Ela tem que ter os 2X dela com a mutação para ela ser daltônica. O homem tem um X só. Se tiver a mutação, já é daltônico, que é o meu caso. É ter ou não ter? Você tem, ter ou não ter? Porque tem um X só. Tem um X só. Então, de novo,
22 cromossomos autossômicos, herança autossômica. Herança ligada ao sexo, se você está estudando está no X, herança restrita ao sexo, se você está no Y. Se o que você quer está no Y. E dominante e recessivo. Beleza? Amém? Beleza. Então, vamos exemplificar agora. Vamos para o estudo da semana, que é o que a gente passou para os nossos alunos estudarem. Nós vamos começar com uma herança autossômica recessiva. Depois vocês vão ver por que é recessivo também. É uma mutação que inclusive, essa condição é bem famosa aqui no nosso estado de Sergipe, porque temos uma cidade chamada Itabaianinha, que tem um grupo grande de pessoas com essa condição de deficiência isolada de hormônio do crescimento. São anões. As pessoas têm nanismo, um tipo de nanismo. Então, a mutação que provoca essa condição, ela está num gene que é o GHRH, é o receptor do GHRH. Ou seja, GHRHR, que é o receptor do hormônio liberador de hormônio do crescimento. Então, eu botei aqui um print da tela do GeneBank, do banco de dados de genes, só para exemplificar. Está aqui o gene, é esse aqui o nosso alvo. É esse gene do Homo sapiens, que fica... depois. Então, esse gene é uma herança autossômica, porque está nos cromossomos autossômicos, está no cromossomo 7, e a gente vai ver como é que isso vai ser dado. Então, de novo, é um gene que está num cromossomo que vai codificar uma proteína. Que proteína é essa? O receptor de hormônio. Carne. Então, aqui a gente tem um pesquisador muito famoso no estado que trabalha com esses indivíduos, que é o professor Manuel Hermínio de Oliveira. Inclusive, já deu palestra para os nossos alunos esses tempo atrás. Então, eu vou citar um trabalho dele aqui para mostrar. Então, esses indivíduos têm uma mutação, que é essa aqui, eu não vou tentar ler isso aqui, que foi descrita em 105, isso no ano de sei lá quando, 105 indivíduos da cidade de Itabaianinha. E foi a segunda mutação descrita nesse gene. Então, tipo, existem outras mutações nesse gene que também provocam nanismo. Mas o pessoal de Itabaianinha tem essa mutação aqui. Esses indivíduos, eles são homozigóticos para uma mutação tipo splicing no intro-1 do gene do receptor de hormônio, com uma substituição de G por A. Essa mutação impede a formação do RNA mensageiro. Então, vamos por partes. O anão, esses indivíduos, eles são homozigóticos. Ou seja, é uma característica que, para se expressar, tem que ser em homozigose. Por isso que a herança é recessiva. Por isso que a gente sabe que ela é recessiva. E essa mutação impede a formação do RNA mensageiro do receptor de hormônio. Se não tem RNA mensageiro do receptor de hormônio, não tem receptor de hormônio. Não é? O gene não gera uma proteína por meio de uma expressão gênica de RNA mensageiro? Papo de tutor 8? Então, não tem o receptor de hormônio. É isso. Então, uma mutação é um alelo recessivo no cromossomo 7 que faz a pessoa não ter o RNA, não ter o receptor de hormônio. Esse é o que acontece. E aí, a relevância disso para o indivíduo já é outra história. Então, geneticamente, tá aqui a mutação, ela gera isso. E aí, o que isso vai virar no cara, na pessoa? Tá aqui o eixo endócrino em que essa mutação atua, em que esse gene atua, aonde que ele está na fisiologia da pessoa. Certo? Isso. Agora é zona de conforto. Agora dá. Essa é aquela figura que a gente já mostrou lá de toda a regulação da liberação de hormônios aí pela adeno-hipófise, né? Aí não tá a neurohipófise, só adeno. Mas aí voltando, né? Que já conversamos sobre isso. Conversamos sobre isso. Chamar a neurohipófise de hipófise tá errado. Ela é hipotálamo, mas vamos lá. Eu não está preparado para essa conversa ainda. Os fisiologistas e os anatomistas ainda não estão preparados. A gente não estão preparados para isso. A gente vai ter que conversar depois. Mas é isso. Então, a gente tem lá o hipotálamo, existem neurônios no hipotálamo que liberam esse fator liberador, né, esse hormônio liberador, que é o GHRH, está ali em cima. Né? Então, a gente tem um eixo aí que
que regula a liberação do hormônio de crescimento e começa no hipotálamo. Então, tem esses neurônios aí, esses neurônios liberam o hormônio liberador do hormônio do crescimento, né, o GHRH, nessa regiãozinha aí vascularizada, né, nesse sistema vascular aí. Já tem o vaso sanguíneo certinho. Isso, que vai direto ali, passa pela eminência mediana e sai, passa pelo próximo do hipotálamo e vai para a hipófise, né, coletando o que que esses neurônios liberam e já levando direto para as células-alvo ali na adenohipófise. Tá, mas peraí, só uma coisa. Isso é um eixo, né? De uma parada de coisas. Isso, de isso. Tanto. Então, tipo, a gente já. Só recapitulando o episódio passado, que a gente fez esse eixo reprodutivo, né? Isso é mais um eixo, dentre outros. Esse é o eixo de crescimento. Também tem o eixo aqui da tireoide de metabolismo. Eu acho que agora você puxou um negócio importante. Vamos fazer o geralzão, porque depois eu tenho essa, ó. Pronto, então pronto, melhor. A gente faz o seguinte, vocês estão vendo aí que a gente tem vários hormônios produzidos pelo hipotálamo, essa primeira coluna aí, primeira linha, tá? A gente tem essa série de hormônios. São grupos celulares diferentes que produzem cada um desses hormônios liberadores ou reguladores, inibidores, né? Então, você tem neurônios específicos ali. Então, dá para liberar só GHRH, dá para liberar só CRH, TRH. Então, não é tudo ao mesmo tempo sendo liberado, não, tá? Existe uma regulação bem adequada aí, bem corretinha. Nesse caso de hoje, né, que a gente está falando dessa situação, né, específica que tem relação com o hormônio do crescimento, a gente vai olhar mais para essa coluna agora que o Ricardo está apontando, né? Então, existem ali neurônios hipotalâmicos que produzem GHRH, né? E durante a nossa vida, em situações que a gente fala depois, específicas, vão liberar esse hormônio, o hormônio liberador de hormônio de crescimento. Ele é liberado por esses neurônios, cai nesse sistema porta-hipofisário, né? Porta-hipofisário porque passa pelo hipotálamo e já vai direto para hipófise, para adenohipófise. Então, é muito específico. Você vê a artéria chegando aqui, ó. As a artéria chega, aí, passa primeiro pelo hipotálamo e desce para a hipófise. Isso aí, o estudo disso aí foi muito importante. Se eu não estou enganado, mereceu um prêmio Nobel de medicina. Depois a gente confirma isso e bota ali até quem conseguiu isso tudo aí, certo? Mas libera esse peptídeo, né, o GHRH, e ele vai atuar na adenopófise, né? Então ele vai chegar lá, vai atuar onde? Também em células específicas, chamadas de somatotrófos, né? São células que têm receptor para o GHRH. Então são células que têm esse receptor, ele se liga nesse receptor, né? Então agora a gente já está nessa fase aí, nessa segunda linha, né? Onde quer trocar de figura? Não, deixa aí, rapaz. Ou não, pode já trocar. A gente já viu essa relação, então eles vão chegar ali na adenopófise. Deixa aí só um pouquinho, então. Aguenta aí só um pouco. Então, esse GHRH vai atuar na adenopófise. E o que ele faz nesse somatotrófo? Ele estimula a produção do hormônio do crescimento pelos somatotrófos. Esse hormônio de crescimento é liberado na circulação sanguínea, e aí vai atuar nas células-alvo de modo geral, né? Diferente dos outros sistemas, esse não tem uma glândula endócrina tão característica, né? Aí eles colocaram aqui na tireoide, né? Como a gente tem, por exemplo, a via do TRH7. Então, no sistema reprodutor temos as gônadas como glândula, né, alvo do hormônio liberado pela hipófise. O CRH tem a adrenal, né, o hormônio adenocorticotrófico adrenal. O TRH, tireoide. Então, nesse caso, não. Nesse caso, a gente tem o hormônio do crescimento, ele vai atuar em um monte de tecido, aí está o fígado como um dos principais, mas ele atua em um monte de tecido do nosso organismo. Tem uma seta auxiliar aqui. Isso, é porque está vendo vários tecidos aí, né, e o fígado como um tecido bem importante para o sistema regulatório dele, né? E nesse caso, a gente ainda vê um detalhe aí que tem a somatostatina, né? Eles botaram aí também produzida pelo hipotálamo, que tem um efeito inibitório na liberação de GH,
Então, enquanto você tem o hormônio, o GHRH, né, estimulando a liberação do hormônio do crescimento, a gente tem a somatostatina fazendo uma inibição. Então, é um sistema que tem essa dupla, né, liberação de hormônios regulatórios. Isso acontece com outros também, mas esse é um dos mais claros, essa regulação aí. Aí eu acho que a gente já pode ir lá na outra mesmo. Prontinho. Então, vai falar um pouco do eixo, né, para a gente falar do que eu falei, que é importante para os alunos entenderem bem, é o sistema de retroalimentação. Nesse caso, a gente tem dois hormônios agora, né, o GHRH, que estimula a liberação, e a somatostatina. A gente vai começar pela via excitatória, a via que estimula a liberação do hormônio. Então, é isso. O hipotálamo vai liberar o GHRH. O GHRH liberado pelo hipotálamo atua na adenohipófise, né, nos somatotrófos lá, estimulando na adenohipófise a liberação do hormônio do crescimento. Esse hormônio do crescimento cai na circulação sanguínea sistêmica, né, e vai atuar no fígado e em outros órgãos-alvo aí, maioria dos tecidos, né, ele atua, né, e no fígado ele vai estimular a liberação, tá pequeno aqui para mim, tá como fator de crescimento semelhante à insulina. Semelhante à insulina, IGF. Isso, IGF. Né, então ele estimula a produção do IGF. Esse IGF, né, uma das coisas que ele faz, né, ele vai estimular o desenvolvimento e crescimento, né, do indivíduo, de vários tecidos e crescimento longilíneo, né, crescimento do ósseo, tudo, né, esse IGF faz isso, e outra coisa que ele faz é a retroalimentação negativa. Então, o aumento da concentração do IGF vai causar uma inibição da liberação do GH pela adenohipófise e uma inibição na liberação de GHRH pelo hipotálamo, diminuindo assim a liberação desses dois hormônios, diminuindo assim o estímulo sobre o fígado para liberar IGF. Né? Esse é um sistema clássico de retroalimentação. Né? Uma outra coisa que o IGF faz é estimular a liberação de somatostatina. Né? Então, além dele inibir o GHRH, né, muitas vezes ele estimula a liberação da somatostatina, inibindo a liberação do GH. Ok? E aí, nessa figura, a gente ainda tem um outro estímulo, esse quadrinho amarelo que eu omiti na hora da explicação, só para primeiro a gente entender esse sistema. Né? Antes disso, o próprio GH mesmo, só volta ali no GH, Ricardo. O GH, ao mesmo tempo que ele está estimulando o fígado, os outros tecidos para produzir o IGF e estimular o crescimento desses tecidos, né, ele também pode fazer uma retroalimentação negativa, ele mesmo inibir a produção do GHRH. Isso também é possível. Esse não está aqui, né? Não tá ilustrado aí não, mas é possível sim. Em outros livros eles vão encontrar isso, então eu já vou destacar aqui. Isso é um sistema que acontece no Margarida mesmo, mostra isso. Né? Então, assim, o próprio hormônio, né, o hormônio da adenohipófise, muitas vezes ele por si só já começa a retroalimentação negativa. Isso pode acontecer também. Tá? É importante destacar isso, porque às vezes fica só essa ideia só do hormônio final, né, mas tem vários mecanismos de inibição. Mas voltando lá em cima no amarelinho, né, ali está escrito alguns fatores, algumas situações onde você tem a liberação de GH sendo estimulada, né, que vão estimular a liberação do GHRH, por exemplo. Né? Então, o hipotálamo ele é sensível a alguns estímulos. Aí está falando ritmo circadiano. Então, o que quer dizer esse ritmo circadiano? São esses ritmos que a gente tem ao longo do dia, né? E um dos nossos ritmos circadianos, que é muito importante para a liberação de GH, é a fase de sono. Então, durante o sono REM, dormir para crescer. Né? Então, durante o sono a gente libera... e ela estava certa. Né? Então, o ritmo circadiano, por exemplo, né, o sono de ondas lentas, se eu não estou enganado, ele estimula a liberação do GHRH e estimula a liberação de GH. Então, você cresce dormindo. Né? Além dele, está aí o estresse. Né? Então, o estresse também estimula a liberação de GHRH. Dentre essas situações de estresse, tem um outro fator também, a atividade física. O exercício, ele é uma resposta que acaba
tendo semelhanças com estresse, não é, né? Então, o exercício físico... Produz então, adrenalina e cortisol durante o exercício, né? adrenalina e cortisol, isso. Então, assim, atividade física, estresse, sono, são estímulos para a liberação, né, de GHRH pelo hipotálamo. Então, tudo isso ajuda a crescer, né? Então, tem essa... Isso a gente pensando só em GH, né? Mas eles são fatores. E aí tem outras neurotransmissores também que ajudam nessa estimulação. A adrenalina é um fator também, né? E tem jejum. A hipoglicemia é um fator que também estimula a liberação de GH. Então, a hipoglicemia, ela também libera o GHRH. Então, são um conjunto de fatores que vão estimular bastante. Porque o GH tem efeito de aumentar a glicose. Porque ele tem efeito metabólico. Resposta de compensação, né? Ele é hiperglicemiante. Então, assim, imagine que você está numa hipoglicemia por conta do jejum, você libera o GHRH, o GH, para que ele eleve tua glicemia, né? Então, para quebrar glicogênio. Cenas dos próximos episódios. Isso, ele é importante ele quebra lipídio, faz lipólise. Não sei se está, que aí está pequeno para mim, mas tá. Mas ele faz lipólise, ele estimula a síntese proteica e ele estimula a gliconeogênese, né? Importante. Então, tudo isso no fim o resultado final vai ser um aumento da glicemia. E ele diminui o uso de glicose pelos tecidos também, né? Então, diminui o uso de glicose pelos tecidos, a glicose vai ficar mais disponível na circulação sanguínea. Então, isso faz a gente entender por que durante o jejum você tem uma liberação de GH, né? A ideia é que você busque uma compensação, uma correção dessa hipoglicemia, né? Então, daqui uns 2 episódios essa parada vai ficar boa. Aí a gente vai conversar sobre essa gliconeogênese. Metabolismo de carboidrato e lipídio, né? É o tema. Os metabolismos aí. Né? Mas já tenho em mente que o GH, por exemplo, é um hormônio que vai atuar nesses mecanismos aí para corrigir, né, o nosso metabolismo energético. Então, ele não está só relacionado a crescimento, não. Ele tem outros efeitos, né? Acho que é isso. Mais alguma coisa que você lembra aí, Ricardo? Não. Né? O IGF... Só chamar a atenção agora. Só mais uma... para entrar no problema, né? Mas só uma coisa. O IGF é o principal fator de crescimento, né, que a gente vai ver. Mas ele estimula a produção de vários outros fatores de crescimento aí. Fator de crescimento de fibroblasto, fator de crescimento endotelial, né? Mas a Paleiximânia gosta de IGF. Brincadeira? Sabia não. Doideira. Tanto é que a célula do anão, o macrófago do anão, combate melhor a leishmania. Olha, é um super poder. Publicamos faz uns 2 anos. Legal. Então, lá no IGF, fígado cheio de IGF, a bichona gosta também, né? Tá tudo conectado. Tá, aí você botou uma setinha no GH pra gente pôr problema, né? Pronto. Chama aí. Então, vertendo aqui. É um gene, um alelo no cromossomo 7 que faz com que não haja proteína, certo? Que proteína é essa? É o receptor de GH. Então, é um gene recessivo. Não, de GH não. De receptor de GHRH. De GHRH. É porque na fala sempre, velho, é difícil puxar esse RH depois, mas é isso aí. Então, é um gene recessivo. Por quê? Porque o anão ele tem que estar em homozigose com esse gene, que não gera receptor de GHRH. Então, só para fechar a parte endócrina, se você não tem receptor de GHRH, o GHRH produzido pelo hipotálamo não consegue ativar as células da hipófise para produzir GH. Então, esse indivíduo não tem produção de GH. Se não tem produção de GH, não tem crescimento de ossos e tecidos, pelo menos de maneira normal, não tem crescimento de cartilagem, não tem IGF. Ou tem muito pouco. Então, isso daqui é o que provoca o nanismo desses indivíduos.
não cresce direito. Não, acho que não passa de 1,40 m, 1,5 m, se eu não me engano. E aí entra só a brincadeirinha que eu fiz antes, tá ligado que esses indivíduos também vão ter um IGF muito baixo, quase não vão ter IGF. Então a gente tem um trabalho publicado, mostrando que os macrófagos deles são mais resistentes à leishmania, por conta que a leishmania gosta de IGF. Tanto é que se você der o IGF, a leishmania fica espertona e infecta o macrófago mais. Bem legal, Nossa. recomendo a leitura. Olha o jabá. Legal. Olha o jabá. Poxa, aí você disponibiliza aí o nome do artigo, tudo pra galera ir atrás. Vou botar na descrição do vídeo. Então, é um gene que está no cromossomo 7. Então, voltamos aqui à nossa figura. O anão é quem tem o gene em homozigose. Então, está representado pela ervilha de que eu não sei que cor é essa. Que cor que é? É rosa escuro. Rosa? E o outro é rosa claro. É o pink, né? O pessoal pode dizer que é pink também. Não sei a diferença. Então, assim vai ocorrer. Pink e rosa é a mesma coisa, Felipe. É porque é em inglês, mas o pessoal tem uma cor em português que chama pink, não tem, não? Não sei. Depois eu vejo aqui em casa. É rosa escura. Para um monte de gente, salmão é cor. Então. Salmão não é cor, salmão é peixe. Então, eu comi essa cor aí esses dias. Não. Então tá aqui representado. O homozigoto recessivo como sendo o indivíduo afetado, o anão. Então, por exemplo, se ele cruzar com um indivíduo que é azão, vai ter toda a sua geração azão-azinho, como explicado, volte o vídeo. Então, esse indivíduo aqui não é anão, porque ele tem o azão. E aí, na verdade, isso é o que acontece em Itabaianinha. A taxa de endogamia lá é muito grande, por isso que gerou essa população grande de anões lá. Eles têm cruzamentos dentro da família, casamentos consanguíneos. Então, isso é uma outra coisa importante de se relevar aqui. Porque se você tem uma mutação na família, se há um cruzamento um cruzamento endogâmico, um cruzamento consanguíneo de indivíduos da mesma família, você aumenta a chance de que esses genes entrem em homozigose. Então, por exemplo, se dois heterozigotos não anões da mesma família tiverem filho, 1/4 da probabilidade dessa geração ter um filho anão. Então, tipo, nós estamos falando de uma coisa aqui que é uma condição que tá beleza. Entendeu? A estatura não ser elevada. Agora, pode ser uma coisa muito mais grave, de doenças muito mais complicadas de lidar. Então, por isso que existe todo um aconselhamento genético, de não recomendação, né? De casamento, cruzamento consanguíneo por causa disso, né? Sim. Então, voltando para o nosso quadro de Punet, se você pegar lá na cidade, pessoas parentes que têm o gene, mas não têm o fenótipo, heterozigotos, existe uma chance que, de acordo com o nosso quadro de Punet aqui, 1/4, 25% do filho da criança nascer não. Então, de novo, é uma condição que ela aparece quando o gene está em homozigose, por isso que ela é recessiva. É um gene que está no cromossomo 7, por isso que é autossômico. E aí a condição é deficiência isolada de hormônio do crescimento, um tipo de nanismo. Beleza? Beleza. Esse negócio de endogamia, minha avó falava que o filho nascia lobisomem. Tem hora que a avó acerta, né? Tem hora que não, né? Ela não, era mais ou menos certo, né? A questão do lobisomem é que... Eu tinha um medo de lobisomem. Não, a gente ainda hoje vai ver... A gente ainda hoje vai ver, por exemplo, nesse episódio, uma mutação, um alelo que se tiver em homozigose não é viável, né? É incompatível com a vida. É incompatível com a vida, não vai para frente. Então, no caso de deficiência isolada de hormônio do crescimento, tá bem tranquilo, né? Pelo menos é compatível com a vida e é uma condição que não limita tanto, né? Tem tanta coisa pior por aí. Sim, sim. Então, como eu disse, eu sou daltônico há 37 anos. Algumas coisas. Ainda demorou a descobrir, né? Descobri com 18 anos, velho. Vocês imaginam que eu viver 18 anos sem saber que enxerga a cor? Levou metade da vida sem saber que era daltônico. Sem saber que não enxerga a cor.
Ai. Então vamos lá. Vamos mudar de exemplo. Agora nós vamos para uma autossômica dominante. Um parêntese com a relação do crescimento lá, a gente está falando de GH aqui, certo? Só para um parêntese, porque quando a gente fala de crescimento, isso, valeu. A gente tem uma série de hormônios que, além do GH que atuam, tá? Então, assim, a deficiência de GH impacta no crescimento, e a gente vai ter essa condição, mas tem outros. Né? Um dos tipos, por exemplo, os hormônios tireoidianos também são importantes para o desenvolvimento e crescimento do indivíduo, né? Os hormônios sexuais. Então, o crescimento, o crescimento completo do indivíduo, tudo direitinho, precisa de uma organização entre o funcionamento de vários hormônios, né? Então, é isso. Nesse caso aí... Dá até para trazer outra coisa. Você já ouviu falar daquele chinês, o homem mais alto do mundo? Sim, sim. Ele tem um tumor hipofisário que produz GH. Isso. Né, então tem isso. Depois eu acho que a gente vai lá para frente para falar do crescimento ósseo, aí tem uns detalhes aí para puxar também. Mas é isso. Né? Nesse caso aí, os anões de Itabaianinha, se você administrar GH para eles, eles crescem, né? Assim, depende da fase da vida, né? Claro, se for na fase da vida em que os ossos ainda crescem, isso, completamente tratável, tranquilamente. Isso. Né? Então, como eles não têm GH, eles crescem com massa. Seguimos. Vamos para o nosso próximo exemplo. Acondroplasia, que é uma herança autossômica dominante. É uma mutação em um gene presente no cromossomo 4. T4 é autossômica. Que gene é esse? O FGFR3 é o receptor de fator de crescimento de fibroblasto, número 3. É o receptor 3 do fator de crescimento de fibroblasto. Tá aqui o print do GeneBank para quem quiser mais informações sobre esse gene. Inclusive o código. Cada gene, depois do projeto Genoma Humano, tudo foi sequenciado. Muito é conhecido. Então existem códigos para os genes. Você pode clicar no código e ele vai te dar toda a informação que existe na vida sobre esse gene. Tudo que já foi descrito na ciência sobre esse gene. É que é tudo em inglês, mas eu recomendo muito que o pessoal dê uma passeada lá, bem legal. Bom, então é esse gene localizado no cromossomo 4. Então é uma mutação nesse gene. Só que é uma mutação dominante. Ou seja, também é um caso de dominância completa, mas é uma mutação dominante. Então o indivíduo mutante, ele tem o alelo dominante. O alelo mutante é dominante. Então se tiver o azão, expressa a condição. Então, o nosso exemplinho aqui de um azão-azinho cruzando com um azão-azinho vai gerar os indivíduos. Nesse caso, seriam dois indivíduos afetados, que o cruzamento deles vai gerar essa proporção de prole. Só que aqui já é um caso de que o indivíduo azão-azão, ele não é viável. Essa homozigose é incompatível com a vida. Então, reforçando toda aquela questão de endogamia e de casamento consanguíneo, né? Então, você tem, dos 3 possíveis, você tem 1/3 só de chance da pessoa nascer normal, sem a mutação. Então, a herança, ela se dá normal, da mesma forma que o anterior, porque é uma herança autossômica, então não tem influência de cromossomos sexuais, mas ela é dominante. Então, seria um outro exemplo. E, tipo, é uma mutação que vai alterar o crescimento ósseo. Então, como a gente explicou a parte endócrina do outro, cadê? Eu puxei aqui, já queria fazer a referência, dar os créditos. A informação foi tirada de uma dissertação de mestrado defendida na Unicamp, em Campinas, em 2014, da Tatiane Kanazawa, uma dissertação orientada pela professora Denise Cavalcante. Então, eu coloquei aqui a contracapa da dissertação dela. Já vale também trazer uma outra informação relevante. Tudo quanto é universidade, existe um banco, um repositório das teses e dissertações defendidas pelos alunos de pós-graduação, pelos cientistas em formação dessas universidades. Então, essa dissertação está disponível no repositório da Unicamp. Quem quiser ler ela inteira. Então, eu vou colocar o link na descrição também. E eu extraí da dissertação dela que ela estudou tipos de
não só a acondroplasia, ela estudou várias osteocondrodisplasias. Uma delas é a acondroplasia. Acondroplasia. E aqui é uma figura que eu retirei lá da dissertação dela, que ela também já retirou de um outro trabalho, publicado em 2012, mostrando aqui no osso o que é esse receptor de fator de crescimento de fibroblasto, número 3. Ele é um receptor presente em células de cartilagem que estão na zona de crescimento do osso. Então tá aqui uma figura, eu tenho uma figura da Silva aqui, que tá muito mais bonita. Então, Felipe, me corrija, que você sabe disso mais que eu. Em cada osso, você tem uma zona, durante uma certa parte da vida, você tem uma zona de crescimento no osso, que na radiografia sai até, dá até para ver, né, o disco hipofisário, que é a zona de crescimento. Então, é uma zona do osso que ela é de tecido cartilaginoso. Placa, na disco? Placa epifisária. Não, que você falou disco hipofisário, aí juntou com a hipófise lá de cima. Epifisário, eu discordo. Perdão. É a placa epifisária, isso. É uma zona do osso em crescimento que é de tecido cartilaginoso, que tem condrócitos. Então, esses condrócitos, eles se multiplicam, eles se proliferam, fazendo crescimento ósseo. E aí o osso estica. E aí, eventualmente, esse tecido cartilaginoso ele é substituído por tecido ósseo, com deposição de matriz mineral, extracelular mineral para dar dureza no osso. Mas ele cresce na forma de tecido cartilaginoso, depois vira osso, depois ossifica. Entendeu? Então, o crescimento ósseo ele depende da multiplicação dessas células de cartilagem, desses condrócitos. E aí é que tá o pega. Esse receptor, ele faz parte da regulação de proliferação, da zona de proliferação, da proliferação desses condrócitos, dessa cartilagem. Ele faz a regulação negativa dessa multiplicação. Então, o fator de crescimento de fibroblasto liga nesse receptor, segurando, retardando, diminuindo, inibindo essa multiplicação. E aí entra o que eu achei legal da gente discutir os dois tipos de nanismo em conjunto. A gente viu anterior que é uma mutação que faz com que a proteína não aconteça, que não haja tradução da proteína. Então, o indivíduo, as células do indivíduo não têm o receptor. Nesse caso, é uma mutação que gera um receptor que funcione independente de um ligante. Então, tipo, é surreal, velho. Tá sempre ativo. Tá sempre ativo. Não precisa de hormônio. É surreal, não sabia disso. Então, esse receptor mutante, ele não precisa do fator de crescimento de fibroblasto para ser ativado. E lembrando, é um receptor inibitório. Então, ele vai inibir constantemente a proliferação dessas células de cartilagem, desses condrócitos. E aí o trecho que eu extraí da dissertação. A ativação ocorre quando o complexo resulta da dimerização do receptor, autofosforilação e sinalização intracelular. Então, ele vazio, sem hormônio, liga um no outro e sinaliza. Essa ativação constitutiva decorrente da mutação inibe inadequadamente a proliferação de condrócitos na placa de crescimento. Consequentemente, levando ao encurtamento, aí eu acho que poderia ter se expressado melhor. Não é encurtamento, cresce, né? É não crescimento, né? Não crescimento dos ossos longos, bem como a diferenciação anormal de outros ossos. Então, é um mecanismo regulatório para segurar a proliferação e segurar e controlar o crescimento. Só que, nesse caso, vai impedir o crescimento, o que gera o nanismo. Então, tipo, dois tipos de nanismo. Um não tem receptor para ativar o crescimento. O outro tem um receptor inibitório que funciona sozinho, sem hormônio. Achei surreal. Surreal. E aqui, de novo, a figura da Silva. Diferentes, né? Um é um hormônio, é uma via endócrina que controla o crescimento do corpo como um todo, e o outro é uma questão do osso. Tanto é que o tipo de nanismo é diferente. O próprio problema de sala de aula que a gente usou com os alunos diz isso, né? O anão de deficiência isolada de hormônio de crescimento de Itabaianinha, ele é completamente proporcional, né? É tudo certinho. Esse anão, como tem uma... Ele tem a constituição, a estrutura de um adulto, só que pequeno. Esse não, né?
tem umas paradas, tem umas partes do corpo que cresce, porque tem hormônio de crescimento, tem tudo funcionando, e alguns ossos, especificamente os que precisam deste mecanismo de proliferação de condrócito para crescer, não cresce. Então fica com a cabeça desproporcional aos membros, e o formato é diferente, né? E é insensível, aí não adianta, nesse caso, aí não adianta aplicar Pra GH. tratar, né? Não adianta tratar, diferente do que a gente falou lá do primeiro nanismo, lá de Itabaianinha. Lá, se você, na época certa, tratar com GH, eles vão crescer. Esse aí não tem como. Né? E geneticamente, esse aí, 2 anões podem ter um filho sem a característica, né? Em Itabaianinha, não. É porque aí é tudo azinho, né? Quer ver? Vamos voltar lá para ver. Volte lá. Vamos voltar lá. A única aqui, aí. Ai, Como é Jesus. recessivo, passou batido. Aí. Aqui em Itabaianinha, como é a doença? Ela é relacionada a uma homozigose recessiva. 2 anãos só vai ter azinho. Isso. Aqui é tudo Agora, azinho. Não vai ter como jeito. é dominante, a possibilidade de terem filhos sem a característica lá, né? Mas aqui mas tem uma coisa. Aqui, 2 indivíduos sem a condição podem ter um filho anão. Né? Aqui, 2 indivíduos com a condição podem ter um filho normal. Isso. Então, achei muito interessante essa combinação, porque é interessante a gente discutir as duas doenças uma contra a outra, tanto do ponto de vista de herança, né? Tanto do ponto de vista genético, mendeliano, quanto do ponto de vista endócrino, né? Sim, foi uma comparação muito feliz. Eu acho que é legal a questão do crescimento, porque como ele depende de um estímulo hormonal, mas depende também da função óssea, tudo, né? E tem outros hormônios aí envolvidos. O nanismo, a baixa estatura, ela está relacionada a muitos fatores, né? Inclusive alimentar também, a gente pensar que você precisa de nutrientes suficientes para crescer. Mas tem um monte de coisa que envolve o nosso crescimento aí, né? E aí eu já falei do hormônio tireoidiano, tudo, os hormônios sexuais. E com relação àquela placa epifisária lá, lembro que na hora que... Não sei se tem mais slide lá para frente, mas aquele da placa epifisária, né, uma das coisas que você até destacou na hora que eu falei assim, olha, o anão de Itabaianinha, se der GH, você falou assim, se der na hora certa, cresce, mas depois de um tempo também não adianta mais dar. Né? Então, assim, por que isso? Por que é na hora certa e como isso interfere? É porque os hormônios sexuais, eles dão aquele estirão, mas eles também estimulam a fusão dessas placas epifisárias. Né? Então, aí ossifica tudo, não tem mais como, aí né? calcifica tudo, não tem mais como a gente ter esse crescimento longitudinal do osso longo. Então, a gente, depois da puberdade, né, nosso crescimento longitudinal, ele meio que para, né? E aí, aqui mostra até o mecanismo na vertical, né? Então, os osteoblastos depositam o osso sobre a cartilagem, condrócitos velhos degeneram e ossifica. Isso, você tem uma quantidade de condrócitos que vão se proliferando, né, e criando esse espaço, né, a cartilagem que vai crescendo. E aí os osteoblastos vêm e calcificando essa matriz ali de colágeno e criando uma matriz óssea, né, e depositando cálcio ali. E aí só que aí quando ele substitui ali, né, não tem mais cartilagem. E aí fica tudo osso, não tem mais tecido mole proliferativo, né? Mas tem ainda os osteoblastos lá, os osteócitos e osteoclastos ficam lá remodelando o osso. O osso está sempre... Ele é uma estrutura viva, não entenda que, né? Porque às vezes o cara, não, tá só osso lá. É uma estrutura viva que está o tempo inteiro retirando e colocando cálcio ali, né? Até porque quando você fratura, você consegue recompor isso. Né? Mas uma vez que fundiu ali, esse osso não tem mais esse crescimento longitudinal. Vai ser tudo substituído por osteócitos aí. E aí é o que acontece. Por isso que até uma certa fase da vida, se você administrar hormônio, as pessoas lá de Itabaianinha, eles conseguem crescer. Né? E até, por exemplo, se no caso do gigantismo, né, algum problema na hipófise que você libere muito GH, antes da puberdade o indivíduo vai crescer bastante. Mas se você tiver um problema após a puberdade, esse indivíduo não vai crescer bastante.
né? Mas alguns ossos ainda continuam crescendo mesmo após a Cartilagem puberdade. cresce, né? Então, assim, mandíbula continua crescendo, as falanges, né, a parte do frontal, parte do nariz também, né, eles continuam crescendo. E tecido mole, né? Coração, vísceras, elas ainda sentem o efeito do GH. Né? Então, a gente tem os casos, por exemplo, se o aluno quiser dar uma procurada de acromegalia e gigantismo, que são casos onde você tem um aumento na produção de GH, um aumento do efeito da produção de GH em 2 fases da vida diferentes. Então, vale a pena dar uma pesquisada. É isso, né? Beleza. Virou de lado. Não, você viu que eu tenho todo um ajuste do negócio aqui. Tive que trocar os trem de tela, virar a câmera Eu vi lá. pra ficar bonito. Muita lá produção. Para mim. Então, lembrando, a gente dá o nosso melhor para fazer o conteúdo o mais entendível possível, o mais palatável possível, para tanto para os nossos alunos como para o público em geral, quem queira assistir. Então, espero ter ajudado, né? A gente tentou construir uma linha de não ficar conceituando os padrões de herança e uma discussão extremamente técnica, genética, sobre o Mendel e os experimentos do Mendel e como é que... O que a gente tentou aqui foi construir uma linha de sair de coisas que a gente já discutiu com vocês no canal, adicionando informação, mostrando geneticamente como que se chega em determinadas condições e o que isso traz para a fisiologia do cara, entendeu? Então, lembrando, nosso objetivo foi didático, de traçar uma linha de raciocínio para que seja mais fácil entender a literatura a respeito do assunto. E, como sempre, comentários, feedbacks são sempre apreciados. Com certeza, sempre mandem aí. Eu não sei para que serve like, mas o povo fala, dê like, não sei. Mas comentários, com certeza... que é o seguinte, quanto mais likes o canal tem... porque é o seguinte... deixa o like, se inscreve no canal, clique no sininho para receber as notificações. Na verdade é o seguinte, o algoritmo do YouTube entende que um vídeo com muitos likes é um vídeo muito legal e que mais pessoas possam querer ver. E aí o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. Então o like, ele é uma ferramenta de expansão do canal, ele é uma ferramenta que faz o vídeo chegar a mais pessoas, que faz o vídeo ser mais entregado para as pessoas pelo algoritmo do YouTube. Então faz sentido que a gente peça o like, se a gente quer que mais pessoas vejam o nosso conteúdo. Então, por favor, deixem o like. Claro, se inscreve no canal. Beleza, mas é isso. Valeu, pessoal. Então, tranquilo, vamos almoçar. E aí, lembrando, a gente ainda tem, para fechar o ano letivo, mais um episódio de Sistema Digestório que talvez a gente faça ao vivo, não sei. E a parte de metabolismo de carboidrato e de lipídios também gerarão mais 2 episódios. E aí, o ano vai acabar. Então já dá para aproveitar o seguinte, o ano vai acabar. O ano letivo dos nossos alunos. Só que a gente quer continuar produzindo conteúdo. Então, a gente aprecia a sugestão. O que é importante? O que é legal para vocês que a gente produza conteúdo e facilite o estudo de vocês? A gente não quer ensinar propriamente nada a ninguém. Mas que tipo de conteúdo seria legal vocês verem aqui, que vocês gostariam de ver? Que, tipo, vai acabar o ano e a gente pode continuar produzindo conteúdo. Conteúdo que satisfaça curiosidades, conteúdo que ajude vocês a aprender determinado assunto. Então, talvez gente que não é nosso aluno e está apanhando de ter determinado conteúdo, a gente pode tentar ajudar. Sim, com certeza. Principalmente dentro da nossa gente área. Que é aluno do nosso campus, que a gente já está ligado que tem aluno do nosso campus, que não é mais aluno nosso, mas que assiste a gente. Então, talvez a gente possa ajudar com alguma coisa também. Ou então, curiosidade. Eu tô bolando um piloto aí, uma parada. Vamos ver. Aí depois fica mais fácil, a gente é 2 nerd velho. Então a gente tá tentando, a gente tem umas vontade de juntar um pouco as paradas que a gente gosta de cultura nerd de videogame com conteúdo que a gente tem informação para discutir um pouco. Então talvez saia algum conteúdo nesse sentido. Então, apreciamos feedback, sugestões. Falou, gente. Falou. Boa semana.